Graça e paz, meus irmãos. Uma excelente noite a todos. Nós convidamos vocês, onde quer que você esteja, na sua casa, a adorar ao Rei, porque o Rei chegou. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Então, com seu coração sincero, com toda a sua alegria, adore ao Rei. Jesus, seu nome é Jesus. Já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o Já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, eles cairão. Clamo seu nome, não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem. Clamo seu nome, não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem. Clamo seu nome, não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. Deus, aleluias, bendito seja o nome do Senhor, glorificado, exaltado, digno é o Senhor de todo louvor, digno é o Senhor de toda honra e de toda glória, exaltado seja o teu santo e poderoso nome, aquele que venceu a morte, aquele que tem a chave da vitória. Então você aí em casa, meu irmão, creia no Senhor, creia que o Senhor está aí contigo agora, olhando as suas dificuldades, porque algo novo o Senhor tem para você, algo novo o Senhor tem para nós.
Então, querido, se coloque agora diante do Pai. Abre o seu coração para Ele agora. Você pai, você mãe, diante dessa situação que nós estamos ainda se enfrentando, situações difíceis de crise, mas nunca esqueça que o nosso Deus, Ele é soberano e Ele reina sobre todas as coisas. E Ele sair do teu lado, e Ele quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer restituir a alegria da tua família, restituir a alegria do teu casamento. Em nome de Jesus, creia no Senhor nessa noite. Vamos continuar adorando ao Pai. Sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Receba essa palavra em nome de Jesus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessa. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo
o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Família pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão. Creia nisso. Bênçãos te seguirão. O que passou? E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Deus, Pai querido, bendito da minha alma, glorificamos a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ainda que a gente não consiga ver, mas continua, Senhor, a nos envolver de tal forma que a gente não venha se preocupar com as coisas que estão acontecendo, Pai, para o Senhor, porque sim, Pai, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Gera em nós, Senhor, essa confiança em Ti a cada dia, Deus. Pode nos faltar, Deus, o nosso alimento. Pode nos faltar roupas novas. Mas que não falte, Senhor, a Tua presença nas nossas vidas. Porque, Senhor, sem Ti nada somos, Deus. Nós somos tão dependentes de Ti, Pai. Nós somos carentes de Ti, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Olha para nós, Senhor. Olha para o Teu povo espalhado aí no mundo inteiro. Cuida, Senhor, das famílias, ó Pai. Quantos lares, Senhor, estão sendo destruídos. Quantas famílias, Senhor, estão sendo atacadas, Deus. Ah, Senhor, quanta mãe e pai estão chorando agora pelo retorno dos seus filhos para suas casas, pela reconciliação contigo, Deus. Quantos pais, Senhor, sacerdotes de seus lares, das suas casas, estão preocupados, Deus. Muitos estão desempregados. Mas tem misericórdia, Pai, do Teu povo, Senhor. Que nós possamos nos curvar diante de Ti, clamar ao Senhor, porque o nosso socorro só vem de Ti, Pai. Sabemos, Pai, o que vai nos acontecer daqui a 1 hora. Não sabemos o que vai acontecer o amanhã. Mas, Senhor, queremos estar na Tua presença. Vale mais um dia na Tua presença, Pai. Vale mais um dia na Tua presença. Então, Senhor, nos envolve nessa noite. Nos envolve nessa noite. Em nome de Jesus, Pai.
teu nome, Senhor, assim te clamamos, pela tua igreja, pelo despertamento da tua igreja. Senhor, também queremos te pedir pelos missionários, Deus. Cuida, Senhor, dos missionários espalhados aí no mundo inteiro, Pai. Quantos estão, Senhor, tendo, Pai, tendo para o teu amor, o teu evangelho. Então continue também, Senhor, a sustentar o teu povo, o seu ministério, Senhor, os seus missionários, em nome de Jesus, Senhor, para honra e glória do teu nome, Pai, assim te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Com muito prazer e honra poder estar aqui nessa noite e falar para os irmãos, ou trazer para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração quando eu recebi essa tarefa de trazer aos irmãos uma reflexão sobre aquilo que estamos conversando durante esse mês, que é corra riscos. E a abertura desse tema com o pastor Mateus, que começou lá em corra risco de ser considerado louco com Noé, corra risco de ser honesto com José, corra risco de ser diferente com Daniel. E hoje, dando prosseguimento a esse tema, eu fiquei com a tarefa de trazer o seguinte tema: corra risco de ser firme. Corra risco de ser firme. Mas qual é a forma? De que forma ser firme? E aí nós vamos ver a experiência de 3 jovens, amigos de Daniel. Esses 3 jovens, amigos de Daniel, que vão trazer para a gente uma perspectiva do momento em que eles decidem ser firmes nas suas convicções de fé, que é Ananias, Misael e Azarias. Está lá em Daniel 3. Vão abrindo as suas Bíblias em Daniel, no capítulo 3. E o interessante é que esses Ananias, Misael e Azarias, que depois vão ser chamados, que são chamados já aqui de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles vão viver uma experiência que talvez eu me atrevo a dizer que eles tenham pego essa experiência daquilo que eles viram Daniel fazer. E daquilo que eles viveram porque estavam perto de Daniel. Presenciaram, durante esse tempo, até aqui, a firmeza de Daniel. O que talvez tenham encorajado eles a tomarem a decisão que eles tomaram diante do rei Nabucodonosor. E aí eu chamo você para nós fazermos a leitura de Daniel, capítulo 3. Vamos ler apenas, para a introdução, 2 versículos. Eu peço que após essa introdução, você permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos dar uma pequena... Vamos pincelar alguns pontos que eu separei para a gente debater nessa noite. Eu separei 3 pontos para a gente debater nessa noite. Mas eu quero começar lendo com vocês essa introdução. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Nabucodonosor, no capítulo anterior, capítulo 2, Daniel vai interpretar um sonho de Nabucodonosor. Na verdade, ele vai revelar a Nabucodonosor um sonho, o sonho que Nabucodonosor teve. E aí, aqui nessa passagem, Nabucodonosor decide fazer essa estátua e convida esses líderes, esses homens representantes que estavam ali administrando em alguma área do seu reino. Eles chamam esses homens para cá e diz o seguinte, que todos eles agora vão ter que... Ele faz essa estátua, ele faz essa imagem gigantesca e diz o seguinte, todos agora terão que se prostrar diante dessa estátua, quando tocar
algum instrumento musical. E aí, nesse texto, ele vai discorrer sobre esses instrumentos musicais, aos quais, quando tocar, todas essas autoridades deveriam se prostrar, reconhecendo primeiro o Deus ao qual Nabucodonosor, os deuses ao qual Nabucodonosor adorava, e também a ele próprio, como rei. E aí Nabucodonosor, ele faz esse convite, ele chama essas pessoas, esses líderes, eles se prostram. Mas o interessante dos 3 pontos que eu quero conversar com vocês nessa noite são pontos aonde Ananias, Misael e Azarias vão expressar 3 situações em que nós podemos aplicar para nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês diz assim: tem sempre alguém te observando. Vai até o versículo 8 e você vai ler assim: nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. O interessante é que o versículo antes diz assim, por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, que Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos aproximaram-se e denunciaram os judeus. O que eu quero chamar a atenção para você primeiro nesse ponto é o seguinte: tem sempre alguém te observando. Você, cristão, nós, líderes, ou independente de ser líder nas igrejas, tem sempre alguém te observando. Quando você pronuncia ou quando você externa que você é crente, que você é cristão, vai ter sempre alguém te observando. O interessante é que logo que a ordem é dada, que os instrumentos tocam, que as pessoas deveriam se prostrar, elas se prostram, mas há alguns que estão observando Ananias, Misael e Azarias. E esses 3, logo que observam que eles não se prostraram, já se levantam e denunciam eles. Isso traz para você o seguinte ponto, para nós, a seguinte maneira: no versículo 49 do capítulo 2, após Daniel ter revelado o sonho de Nabucodonosor, ele diz assim, além disso, versículo 49 do capítulo 2, além disso, o pedido de Daniel ao rei nomeou Sadraque. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia. Aqui, depois que Daniel faz essa revelação do sonho de Nabucodonosor, o rei decide, de alguma forma, recompensar Daniel por isso. Só que Daniel não quer só recompensa para si. Lembre-se, Sadraque, Mesaque e Abednego são amigos dele. Ananias, Misael e Azarias são companheiros de Daniel. Estão ali no cativeiro junto com Daniel. Dividiram esse momento do sonho. Daniel chega para eles e pede: olha só, a missão que eu decidi aceitar foi de revelar o sonho do rei Nabucodonosor. Eu peço que vocês agora orem comigo para que Deus me revele que sonho foi esse que ele teve. E a partir desse momento, quando o sonho é revelado e o rei decide de alguma forma recompensar Daniel, além de ser promovido, Daniel pede por seus amigos. E eles agora são administradores da província da Babilônia. A partir do momento em que eles assumem um posto no reino, administrando uma região, eles passam a chamar a atenção. A ação de Daniel se destaca. Daniel não quer só para si aquilo que ele conquistou. Ele agora divide com seus companheiros. E os seus companheiros agora, como administradores, eles estão sob os olhares atentos daqueles que têm inveja daquilo que fazem. Eu quero chamar a sua atenção e eu lembro a você, tem sempre alguém te observando. Queira você faça as coisas certas ou queira você faça as coisas que não dão tão certo. Vai ter sempre alguém observando aquilo que você está fazendo. Vai ter sempre alguém analisando aquilo que você está fazendo. Vai ter sempre alguém que vai estar disposto a te ajudar a subir e vai ter sempre alguém que vai estar disposto a não te ajudar, a querer que você se dê mal, a querer até mesmo a sua posição.
Quando você começa a trabalhar no reino, quando você começa a fazer as coisas que Deus te chamou para fazer, aquilo que está ao seu alcance, e isso começa a dar certo, você tenha em mente que você vai começar a incomodar alguém. Alguém vai se incomodar. Nem todas as pessoas que estão aqui, às vezes vão querer que vão torcer para que dê certo. Nem todo mundo vai torcer para que seu ministério dê certo. Nem todo mundo vai torcer para que no seu emprego, sua profissão, você dê certo. Vai ter sempre alguém te observando. E quando você se manifesta, quando você revela quem você é, ou quando as pessoas percebem que você é um cristão, elas passam a observar você ainda mais. Nós somos ainda mais observados quando decidimos e quando demonstramos quem que somos na presença de Deus. E aí, as pessoas que nos observam criam expectativas, sejam boas ou ruins. Alguns têm a expectativa de, quando você está bem, de se aproximar de você para, de alguma forma, obter alguma vantagem. Mas há também pessoas que, de alguma forma, vão se aproximar de você, ao ver o seu ministério, ao ver o seu trabalho, ao ver você caminhar na sua profissão dando certo, para também extrair de você, de alguma forma que não seja tão boa, aquilo que você está desempenhando tão bem. E o interessante é que um segundo ponto que tem nesse texto é que no versículo 12, mais abaixo, peço você que vá até o versículo 12 desse capítulo 3, que diz assim: Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. O interessante que fica nessa fala aqui, nesse versículo, o que a gente pode extrair daqui é o seguinte: eles já eram observados há algum tempo, não era uma coisa que começou a ser observada agora. Esse versículo deixa claro que esses homens que acusaram eles, eram homens que já haviam acompanhado os passos de Ananias, Misael e Azarias. Eles acompanhavam de perto tudo o que eles estavam fazendo. Eles viam tudo o que eles estavam fazendo. Tanto é que eles dizem para ele: olha só, esses homens, esses judeus, eles não adoram seus deuses e eles não se prostram, eles não adoram a imagem de ouro que o Senhor fez. Eles já vinham observando, e nesse momento, quando o rei chama todos a se prostrarem diante daquela estátua, e eles não o fazem, eles se revelam. Esses se revelam e mostram para você, para mim e para todos, que nós estamos sendo vistos nos mínimos detalhes. Aqueles que nos observam, aqueles que nos analisam, aqueles que querem tanto o nosso bem quanto o nosso mal, nos analisam nos mínimos detalhes. O interessante, eu chamo você à reflexão, é que Ananias, Misael e Azarias observavam Daniel. Eram companheiros próximos de Daniel. Eles observaram quando Daniel, no capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim: eu não vou me corromper, eu não vou comer esses alimentos. Ele se manteve firme. Ali ele deu demonstração para esses três de que ele estava firme. Fica uma lição para esses três de que vale a pena ficar firme, porque logo depois que eles passam por tudo isso, lá no finalzinho, Nabucodonosor vai olhar, vai entrevistá-los e vai ver que eles são homens inteligentíssimos. E eles descobrem que a partir da firmeza de Daniel, que Deus os recompensa. Deus está com eles. E eles aqui nós percebemos que quando nós caminhamos na presença de Deus, quando nós servimos a Deus, nós somos analisados, nós somos avaliados. Irmãos, é inevitável o mundo nos olhar. Se você no seu emprego, se você na sua casa, se você aonde você estiver, quando você revela, ou quando as pessoas descobrem ou sabem que você é um cristão, você vai ser analisado, você vai ser avaliado nos mínimos detalhes, em tudo aquilo que você fizer. Tudo o que você fizer vai estar sendo observado pelas pessoas. Isso poderia ser um peso para nós. Isso poderia ser sacrificante para nós. Mas eu chamo a sua atenção que esses três vão ser colocados à prova de uma forma onde talvez alguns de nós abririam mão.
mas eles são bem enfáticos. E eu chamo você a descer até o versículo 16 desse mesmo capítulo, que vai dizer assim: Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto não pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. E eu chamo para o segundo ponto: tenha confiança para desafiar e certeza de que Deus agirá de alguma forma em seu favor. Tenha a confiança para desafiar e a certeza de que Deus agirá de alguma forma em seu favor. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, aqui agora, diante do rei, o rei furioso, quando é relatado que eles não adoram o Deus dele, que eles não se prostraram diante da estátua, o Deus fica furioso. Nabucodonosor fica furioso. Irritado, zangado, Nabucodonosor diz o seguinte: chama eles. Por que Nabucodonosor não mata logo na hora? Porque eles tinham uma história. Porque eles eram companheiros de Daniel. Então Nabucodonosor primeiro quer consultá-los, quer ouvi-los. E Nabucodonosor chama os três: chega aqui, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Me diz uma coisa: vocês não se prostraram diante da estátua? Vocês não adoram meu Deus? E eles desafiam o rei. Não desafia, esse desafio é a coragem que eles têm. A coragem de externar a Nabucodonosor a fé que eles têm. Aqui fica claro que eles externam uma fé inabalável. Têm a confiança para desafiar. Eles têm a confiança no Deus a que eles servem. Eles têm a confiança de que Deus está com eles e que eles podem chegar para o rei. Essa confiança, irmãos, você para e analisa esse texto. Eu parei e analisei esse texto. A confiança deles é uma confiança inabalável. Porque ele diz assim: Sadraque, ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Isso é uma certeza, é uma confiança inabalável de que Deus está com eles e que Deus, de alguma forma, Deus irá honrá-los, de que de alguma forma Deus irá livrá-los. Eles têm essa confiança, eles têm essa certeza. É interessante que eles estão diante do rei, e provavelmente ali naquele contexto está o rei e todos os homens que torciam para que Sadraque, Mesaque e Abed-nego fossem mortos, estão ali em torno, esperando que Nabucodonosor, ao mesmo tempo que soubesse desse relato, e após a fala deles, que Nabucodonosor fosse ordenar agora a morte para esses homens. Nabucodonosor se enfurece com eles, mas eles continuam, e aí vem a segunda parte desse pensamento que eu trouxe para vocês: tenha confiança para desafiar e a certeza de que Deus agirá de alguma forma em seu favor. O versículo 18, mas se ele, Sadraque, Mesaque e Abed-nego falando ao rei Nabucodonosor, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos a imagens de ouro que mandastes erguer. Eles desafiam e reafirmam seu desafio. Eles desafiam porque eles confiam no Deus que eles servem. E eles desafiam porque de alguma maneira eles sabem que Deus vai agir em favor deles. Eles têm essa convicção no coração deles. Eles já viram isso acontecer com Daniel. E eles estão vendo agora eles passar por essa situação. Eles estão passando por esse momento agora. E que agora eles precisam da demonstração daquilo que eles viram de Daniel e que eles precisam experimentar. E eles experimentam da seguinte forma: nós vamos desafiar, mas com confiança de que de alguma forma Deus agirá em nosso favor. Nabucodonosor, ao ouvir isso deles três, fica irado, se irrita, chama os homens e diz o seguinte: pega a fornalha, ela está com quantos graus? 100 graus, faz o seguinte, joga isso em 700 graus, porque quando eu jogar esses caras lá dentro, eu quero ver eles fulminados. Aumenta isso aí, bota isso bem quente.
Eu quero o mais quente possível, porque quando você jogar esses caras lá dentro, eu não quero nem que eles cheguem ao chão. Eu não quero que eles nem cheguem ao fundo da fornalha. Eu quero que eles sejam incinerados na hora. E aí eles esquentam a fornalha está tão quente, mas tão quente, que os próprios soldados que estão ali para jogar eles três na fornalha, morrem queimados. E eles três são jogados na fornalha, estão lá dentro, e o rei Nabucodonosor olha e vê 4 pessoas lá dentro, 4 homens lá dentro. Ele diz, olha só, nós jogamos 3 homens, eu estou vendo 4, e um parece o filho de Deus. E ele alarmado, e ele surpreso, ele chama os homens que estão ali com ele, olhem, observem. E aí ele chega e diz, e chama os 3 para fora. E os 3 não há marca nenhuma de ferimento no corpo deles. Nada, nem sequer a roupa, nem um fio de cabelo foi queimado. Você imagina o espanto, e a Bíblia vai nos dizer aqui, que todos se aproximaram deles, dos 3, e começaram a olhar. Começaram a analisar se tinha alguma marca, alguma queimadura, algum lugar tinha havido alguma chamusca de fogo. E não havia nada, nada. E Nabucodonosor olha para os 3, analisa os 3 e, observando eles, disse então Nabucodonosor, versículo 28, disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e o livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. O interessante é que no discorrer de tudo isso, essa parte aqui, eu chamo você a atenção para o terceiro ponto, suas ações irão ser percebidas e Deus será glorificado através delas. Suas ações serão percebidas e Deus será glorificado através delas. O interessante é que esse capítulo começa com um rei que quer ser adorado, com um rei que quer que os seus deuses sejam adorados. Um rei a qual no capítulo antes disse para Daniel e para os 3 que não havia um Deus como os dele, capaz de revelar os sonhos que ele mesmo não sabia. E agora aqui, diante dessa persistência, Nabucodonosor dá uma declaração sobre a fé e a firmeza da decisão tomada por Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele mesmo faz esse relato, que é lindo, irmãos. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. A confiança, a firmeza da decisão que esses homens tomaram, fez Nabucodonosor pela segunda vez observar o Deus a quem eles servem. Chamou a atenção de Nabucodonosor pela segunda vez para esse Deus, o Deus ao qual ele já tinha revelado para ele o sonho, que nem mesmo ele sabia, e que agora, desafiado diante de uma situação que parecia impossível, uma situação impossível. Mas ele mostra o seguinte, eles confiaram nele e desafiaram a minha própria, Nabucodonosor que está dizendo, eles confiaram no Deus deles,
e desafiaram a mim, o rei, que sou autoridade aqui, que posso agora mandar matar eles à espada, que mandei matar eles, incinerar numa fornalha. E logo depois ele vai pegar esses homens que tentaram jogar eles lá dentro, foram mortos. Eu vi meus homens serem mortos. E esses homens estavam lá dentro e saíram de lá sem uma marca. Que Deus é esse? Eu fico imaginando que Nabucodonosor voltou lá atrás em Daniel, quando Daniel revela o seu sonho, mas eu fico imaginando esse homem diante disso e todos aqueles homens diante disso, diante desse fato que acontece diante dos olhos deles. Eles veem ali os 3 homens saírem daquela fornalha onde nada sobreviveria, onde nada conseguiria sair dali ileso, nada. Saem 3 homens sem nenhum fio de cabelo sequer queimado. E eu fico imaginando a fisionomia de Nabucodonosor, e ele faz esse relato, e é que interessante, irmãos, que é ele que está dizendo, ele diz, eles confiaram nele. E aí, se você voltar lá atrás, ele no versículo 17, quando ele diz assim, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Faça o que você quiser. Deus nos livrará das tuas mãos. As suas ações irão ser percebidas, e o seu Deus será glorificado através dela. Irmãos, eu chamo você a atenção para isso. Eu chamo a atenção de você para essa firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Eu chamo a sua atenção para o quão é importante nós sabermos e conhecermos o Deus a quem servimos. Isaías, no capítulo 43, abra sua Bíblia, Isaías, no capítulo 43, no versículo 2 e 3, ele vai dizer assim para a gente: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar o rio, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, eles não se queimarão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Deus te guarda. Precisamos ter essa confiança. Precisamos ter essa firmeza de sabermos que Deus, Ele está nos guardando e nos livrando em cada situação que vai nos acontecendo na vida. Algumas situações, irmãos, a gente já ouviu muitas pessoas dizerem isso, né? Deus não te livra na situação, Deus te livra dentro dela. Deus não te livra, Deus não deixa que você te livre, Deus não deixa que te livre da fornalha, mas Deus te salva dentro da fornalha. Quantas vezes nós já ouvimos relatos assim? Irmãos, é importante nós entendermos que situações adversas vão acontecer. E que essas situações adversas que nos acontecem, elas vêm para nos provar, para purificar a nossa fé, para saber se ela é tão cristalina e pura, e se ela é tão firme, que nós estejamos dispostos a enfrentar o que quer que venha contra nós. Hoje, o mundo inteiro passa por uma pandemia. Falar isso já se tornou redundante. Mas o que me preocupa, diante do que eu vejo hoje, é a nossa incerteza e muitas das vezes a nossa falta de esperança no amanhã. Há muito crente sem esperança. Há muito crente que perdeu ou deixou de ter a esperança de que o amanhã vai ser melhor. Muito crente está deixando de confiar nas promessas que Deus fez, que deixou aqui para que nós entendêssemos que Ele caminha ao nosso lado, que Ele está conosco, nos ajudando nas nossas adversidades.
nas nossas dificuldades. Ele é um Deus que busca ver em nós uma confiança firme, uma certeza da nossa firmeza de fé, da nossa firmeza de esperança, da nossa firmeza do nosso testemunho. As pessoas vão nos observar, elas estão nos observando, em meio a toda essa catástrofe que está acontecendo pelo mundo, em meio a toda essa pandemia, em meio a todas as tragédias que têm acontecido, as pessoas estão nos observando, observando o nosso testemunho, observando as nossas ações, observando se estamos desesperados, se estamos aflitos, ou se conseguimos, ao final de um dia muito difícil, orarmos a Deus e descansarmos no Senhor. As pessoas estão observando a nós, crentes, tentando ver em nós se nós mantemos a esperança, se nós estamos confiantes de que as coisas podem melhorar, se nós estamos confiantes de que esse Deus que permite que todas essas coisas acontecem, lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas, nós cansamos de falar isso, Deus está no controle de todas as coisas, e se esse Deus que nós dissemos tantas vezes, que está no controle de todas as coisas, nós descansamos nele, sabemos que tudo está nas tuas mãos e que nada foge ao seu controle, se nós realmente mostramos isso às pessoas que estão aí fora, elas carecem de ver essa confiança em alguém, e essa confiança é nossa, essa confiança vem de nós, tem que partir de nós. Essa confiança, eles querem ver em nós. Lembra quando eu falo, sempre há alguém nos observando? As pessoas estão nos observando. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, as pessoas estão nos observando. Quem somos? Que fé professamos? Como caminhamos com Deus? Que Deus nós cremos? E aí, você lembra do segundo ponto? Tenha confiança para desafiar e certeza de que Deus, de alguma forma, estará agindo em seu favor. Irmãos, Deus está agindo a nosso favor, em todo o tempo. Ele não vai nos impedir de passar por lutas, Ele não vai nos impedir de passar por adversidade, Ele não vai impedir que soframos em muitos momentos, Ele não vai se impedir que sintamos medo em algum momento, mas Ele espera que no meio de todo esse sofrimento, que no meio de toda essa dor, de tudo isso que vai acontecer nas nossas vidas, nós desafiamos isso e temos a certeza de que Deus está no controle, de que de alguma forma Ele vai agir. Aliás, de alguma forma Ele está agindo em nosso favor. A confiança que Sadraque, Mesaque e Abednego colocam aqui é a confiança de que Deus está com eles e que de alguma forma Deus o livrará. Ó Rei, Deus vai nos livrar. Ele não nos livrará, Ele vai nos livrar. De que forma? Eles não imaginavam. Eles nem imaginavam de que forma Deus iria livrá-los. Eles nem imaginavam de que forma Deus iria agir em favor deles. Mas eles tinham uma confiança. A confiança de desafiar era a certeza de que Deus estava com eles. A confiança de desafiar o rei era a certeza de que Deus estava agindo em favor deles e que aquilo que estava acontecendo a eles, eles já viram acontecer e que eles precisavam demonstrar que tinham fé. O que nós temos visto, de alguma forma, em algum momento, as coisas têm a tendência a ficarem difíceis, a se complicarem. E em alguns momentos, irmãos, eu até digo para vocês, em algum momento nós fraquejamos ou nós duvidamos, porque essa é a nossa natureza humana. Em algum momento nós duvidamos. Mas nós temos que levantar os nossos olhos aos céus. Eu olho para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando tudo te parecer difícil e a esperança tiver fugido de nosso coração, de nossa mente, eu tenho que lembrar que a minha esperança não é pautada em mim, nem no homem, mas a minha esperança ela é pautada naquilo que Deus me garante, e Ele me garante que está comigo e que Ele vai me livrar. Como nós lemos em Isaías, Ele está conosco, Ele vai nos livrar. Nós vamos andar pelos rios, vamos andar, Ele vai abrir o mar.
Ele vai fazer coisas que nós, na hora, iremos ficar surpresos. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha em chamas. Eu gostaria de saber o que eles estavam conversando lá dentro. Pare e pense, ele está ali, 4 homens ali dentro. O que eles estavam falando ali dentro? Imagine a experiência que esses 3 homens tiveram, de serem jogados numa fornalha com a morte certa, estarem ali dentro daquela fornalha, saber que eles estão ali dentro daquela fornalha, e que nada está acontecendo com eles. Eu olho para esse mundo, vejo tudo o que está acontecendo, e, irmãos, eu tenho que me trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu tenho que olhar a situação aí fora do mundo, eu tenho que me preocupar, porque isso é da minha natureza, mas eu tenho que buscar trazer à memória aquilo que me traz esperança, e o que me traz esperança é saber que Deus caminha ao meu lado, que eu sou um servo de Deus, e que Ele está agindo em meu favor, e que independente do que vai acontecer, independente de tudo que pode acontecer, Deus age em meu favor. Essa confiança, ela tem que estar embutida na nossa mente e no nosso coração, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de passarem pela situação, eles garantiram a Nabucodonosor, dizendo: Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei, Ele nos livrará das tuas mãos, o meu Deus te livrará das tuas mãos. E no versículo 18 ele diz: Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem à estátua que você levantou. Independente de qualquer coisa, Ele nos livrará, mas independente de qualquer coisa, eu vou continuar servindo a esse Deus, e eu não vou me prostrar diante de deuses falsos, eu não vou me prostrar diante de situações, por mais difíceis, por mais desafiadoras que elas sejam, eu jamais vou me prostrar, porque eu sirvo a um Deus vivo e Ele está agindo em meu favor. Eu não me prostro diante de imagens, eu não me prostro diante de outros deuses, eu sirvo a um Deus vivo, Ele está vivo, Ele está comigo, Ele está aqui. E aí, quando eles caem na fornalha, eles percebem que Deus está com ele. A confirmação dessa decisão, dessa firmeza, é demonstrada quando eles estão dentro da fornalha. Deus está lá, mostra a eles. Deus os livra dentro da fornalha. Firmeza, mas a partir de uma firmeza de decisão, sem dúvidas. Sem dúvidas. Crente não pode ter dúvida de que Deus está agindo em seu favor. Por mais adversa que a situação possa parecer, meu amigo, minha irmã e meu irmão, por mais adversa que a situação possa parecer, você não pode duvidar de que Deus está agindo em seu favor. Você não pode duvidar. Você tem que ter essa firmeza que esses 3 tiveram, de que Deus está agindo em favor deles, e que de alguma forma Deus os livraria, seja qual fosse o castigo que Nabucodonosor daria a eles. E aí eles passam por essa experiência, e antes deles glorificarem a Deus, é Nabucodonosor que glorifica ao nosso Deus. É Nabucodonosor que diz: esse Deus é o Deus desses 3 é o Deus verdadeiro, é o Deus único, e só Ele, aonde você passar, Ele deve ser adorado, respeitado, porque esse é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Não é Sadraque, Mesaque e Abednego que glorificam a Deus no final, é Nabucodonosor. Nabucodonosor, louvado seja o Deus, é Nabucodonosor que louva a Deus agora. É Nabucodonosor que pela segunda vez diz: louvado seja Deus. E nós passamos pelas nossas dificuldades, nossas aflições, nossas lutas, e quando chegamos no final e ela não se concluiu ainda não foi a hora dela estar cumprida, ainda não foi a hora de tudo acabar, não acabou a pandemia está aí, ela existe, a gente vive ela. As coisas do mundo estão aí, elas estão acontecendo, não param de acontecer. Nós estamos nesse mundo ainda, vivemos, não somos cidadãos daqui, lembre-se sempre disso, não somos cidadãos daqui, nós estamos aqui de passagem. Crente, nós não podemos ter medo de morrer, irmãos, nós não podemos ter medo, temer,
as situações adversas impostas a nós. Nós não podemos temer as situações contrárias que vêm contra nós, porque no final nós temos que entender o seguinte: nós temos que glorificar, louvar a Deus por cada luta, por cada desafio, por cada dificuldade, porque elas nos faz crescer, aprender e nos fazem ter a confiança naquilo que nós sabemos e conhecemos, que Deus age em nosso favor, independente de qualquer situação. Deus está conosco, independente das circunstâncias. Ele caminha ao seu lado, Ele caminha ao meu lado, Ele caminha ao nosso lado, Ele nos sustenta. Firmeza da decisão que um dia tomamos, de caminhar com Cristo, firmeza da escolha que fizemos, para que as pessoas possam ver. E o interessante, irmãos, é que o versículo 29 diz: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eles já eram administradores da província e agora ainda recebem uma promoção. Eu não sei que tipo de promoção é essa, que a Bíblia não vai dizer, mas eles estão aqui. Eles são promovidos. O que é interessante é que quando, no versículo 28, é Nabucodonosor que louva a Deus. E a partir do momento que ele louva a Deus, ele olha para a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego e decide o seguinte: eu vou abençoar vocês. Eles foram fiéis, foram firmes a Deus, e nessa firmeza que eles demonstraram, no final, Nabucodonosor: eu ainda vou promover vocês. Que coisa magnífica! Vale a pena uma firmeza assim. Vale a pena desafiar as autoridades quando ela entra em confronto com o nosso Deus. Vale a pena desafiar as autoridades pela fé em nosso Deus, porque de alguma forma Ele vai agir em nosso favor. Eu fico imaginando Paulo sendo levado para ser decapitado, preso, sofrendo como em Filipenses, e ele escreve cartas magníficas, preso, sem perspectiva de que sobreviveria ou que saía dali. Ele escreve cartas magníficas que nós lemos hoje. Cada homem que você lê na Bíblia, cada história desses homens, demonstra a firmeza que cada um deles teve. E que em cada momento de suas vidas, nenhum deles deixou de passar dificuldade. Nenhum deles deixou de passar aflições. Nenhum deles deixou de sofrer perseguições. Talvez nós não vivemos perseguição no Brasil. Talvez o que está acontecendo hoje, nós nos colocamos na condição de perseguidos. Nós estamos sendo observados. Que fé vocês têm? Qual é a certeza que vocês têm? Qual é a certeza que nós temos? Alguns vão dizer que na vida a única certeza é a morte. Para nós crentes, não. Porque nós vamos viver para sempre. Essa certeza não é nossa. Nós temos a certeza de que Deus é conosco. Em meio a toda essa situação, em meio a todas as dificuldades que o mundo tem imposto diante de você, de mim, como temos reagido? Com firmeza? Diante de tudo isso que temos visto a todos os dias, como temos reagido? Qual é a nossa ação? O que temos feito? Será que temos demonstrado firmeza? Será que esse mundo que nos observa, tem visto em nós essa firmeza? De saber que Deus é conosco e que independente da situação, por pior que ela possa parecer, Deus está conosco? Eu deixo para você e lembro os 3 pontos. Primeiro ponto: tem sempre alguém te observando, prontos para te acusar a partir do que eles observam. Tem sempre alguém observando você, pronto para te acusar a partir daquilo que eles te observam. Segundo ponto: tenha confiança para desafiar e certeza de que Deus agirá de alguma forma em seu favor. Suas ações irão ser percebidas e Deus será glorificado através delas. Tudo o que você fizer é percebido
E se você faz aquilo que é para a honra e glória de Deus, Deus será glorificado através das suas ações. Guardem essa palavra no seu coração, porque essa palavra falou muito ao meu coração. E eu louvo a Deus por essa palavra, porque ela me trouxe a lembrança, a memória, aquilo que eu precisava entender, que eu preciso ser firme nas minhas decisões, eu preciso ser firme nas minhas convicções, eu preciso ser firme na certeza de que Deus é comigo em todo o tempo. Eu quero convidar você na sua casa a estarmos orando nessa noite e encerrando esse momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que falou tanto ao meu coração, Senhor. E eu espero e acredito que tenha falado ao coração daqueles que me ouviram nessa noite. Eu peço a Ti, ó Deus, que cuide da vida de cada um dos Teus servos. Que essa certeza e essa firmeza seja vista em nós. Que as pessoas olhem para cada um de nós, ó Deus, e vejam essa firmeza de caráter, essa firmeza de servo, de quem crê que o Deus da provisão está conosco, de que esse Deus caminha ao nosso lado. Ó Pai querido, abençoa cada lar nessa noite, cuida de cada família, Deus. Vai de encontro àqueles que estão enfermos, vai de encontro àqueles que necessitam, ó Pai, de alguma forma perderam a esperança, ou perderam a visão, Deus, de que o Senhor é com eles. Esqueceram, Deus, da promessa de que o Senhor caminha com eles até o fim dos tempos, e que o Senhor jamais os deixará. Ó Pai querido, abençoa, Deus, aqueles que estão, Pai, com o coração entristecido. Abençoa aqueles, ó Deus, que pensam desistir de tudo, esquecendo, Deus, que o Senhor é que fortalece, é a certeza e a firmeza de caminhar ao seu lado, que nos dá a força e o ânimo, Deus, para cada manhã poder renovar as nossas forças. Ó Pai querido, supre a necessidade, Pai. Cuida, Pai, daqueles que estão carentes, cuida daqueles que precisam da Tua mão, cuida daqueles, ó Deus, que de alguma forma estão sem esperança no amanhã. Renova, Deus, a sua visão, renova, Deus, reafirma, Deus, no coração dessas pessoas, para que elas sejam firmes e perseverem, ó Deus, que sabendo que o Senhor é com elas. Ó Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela semana que tivemos, pelos desafios que vieram até nós. Obrigado por aqueles que vencemos e muito obrigado por aqueles que ainda não vencemos, mas em nome de Jesus eu declaro que venceremos, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Pai querido, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas, que nós percebamos ela e que sintamos o Senhor sempre conosco, para que possamos, ó Deus, firmes e convictos de que o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, naquilo que temos visto e também naquilo que nem vimos. Muito obrigado por tudo, Pai. Dai-nos uma semana abençoada. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.